dia, sei lá que hora você tá vendo boa madrugada. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, Miranda 35 na área. Fala aqui da cidade sul-mineira de Pouso Alegre. Pois é pessoal, estamos indo aqui, né, de viagem. Tô indo aqui pegar nossa gloriosa Fernão Dias. Olha o shopping Serra Sul aí, ó. É vaziaço pessoal, mas vaziaço mesmo. Entendeu? Você quer comer lanche enfrentando quase nada de fila, ou nenhuma fila, é aí, filho. Nesse período de pandemia aí, tá vindo bem pouca gente, né? As lojas âncoras aí ainda puxam um pouco de público, mas nada comparado ao período antes da pandemia. Não sei as vendas ali como é que tá, porque tem muita venda online, né? Talvez também os horários, mas aquele acúmulo de pessoas, principalmente na praça de alimentação, a gente não vê, tá? Que é onde também dava um movimentaço, né? Você chegava ali o Burger King e a fila tava fazendo a curva, como a gente diz. Agora praticamente inexiste, principalmente durante a semana. Mas é isso aí, né? Eu falo com vocês hoje, é dia 15 de julho de 2020. Estamos no meio da pandemia, né? Ou do meio pra frente já, do Covid-19, o coronavírus. Pois é, meu, esse vírus chato pra caramba aí que veio tazanar nossas paciências, né? Enfim. Então, essa pandemia aí tá mudando o nosso estilo num monte de coisas, né? Então, hoje as plataformas online aí estão ganhando o mundo, né, meu? Programas de reuniões aí tá à torta e à direita, né? Todo mundo faz reunião online. Enfim, agilizou, né? Muita coisa que com o tempo iria acabar acontecendo, né? Desburocratizou algumas, burocratizou outras, né? Mas a gente tem que ter ciência de que a vida não pode parar, né? Mas enfim, então essa situação, né, ela existe, né, ela é real, tá, né, enfim. E no meio dessa pandemia, né, existem os picos, né, mas não existe um pico no Brasil inteiro. O Brasil é um país muito grande, né, de dimensões continentais. Então existem os picos de contaminação de uma maneira regionalizada até, né? Ou até mesmo municipalizada, né? Por exemplo, eu li hoje que Varginha hoje começa o pico lá, na cidade de Varginha. E dura no mínimo aí umas 3 semanas. Pouso Alegre vem vivendo o seu pico já, né? Há umas 2 semanas, acredito eu, que essa deve ser a última. E depois começa a cair o número de infectados. Mas houve um crescimento muito grande nesse número, né? Mas o que a gente tem que analisar nessa história toda? Não o número de infectados. Porque pessoas, até que se descubra a cura, até que se descubra a vacina, o número de infectados tende sempre a aumentar. Né? Não tem como, não tem isolamento social, não tem quarentena, não tem lockdown que impeça isso. Isso é ciência, entendeu? Isso é uma questão biológica e natural. Não tem. Essa é a real, tá? Exceto se alguém conseguir realmente viver dentro de uma bolha. Aí uma bolha, diga-se, você vai estar na tua casa com tudo lacrado, tem uma sala de descontaminação, né, uma antessala de descontaminação na entrada da tua casa. E aí depois que passa tudo aquilo pela descontaminação que entra na tua casa, você não tem contato com o ar anterior. O ar que você respira, ele entra através de um sistema que vai filtrar ele, descontaminar ele. Ou seja, não existe um lugar assim, tá? O que a gente existe é, obviamente, né, são as atitudes que a gente toma, inclusive até mesmo o dito lockdown, é para retardar esse processo de contaminação, né, para que ele não sobrecarregue o sistema de saúde. Mas os governos sabem que a contaminação vai existir. Os governos sabem que os números são infinitamente maiores do que os divulgados, não porque eles não divulgam,
Porque tem muitos, mas muitos assintomáticos aí, muitos que já tiveram, né? E que não desenvolveram sintomas nenhum ou sintomas semelhantes a uma gripe. Acredita-se que seja 10 vezes mais. Eu talvez chutaria até maior esse número. Então você pega aí o Brasil com 1.800.000, talvez já esteja com 18 milhões. Não sabemos, entendeu? Talvez eu já tenha tido, talvez você já tenha tido, entendeu? Talvez eu esteja tendo, talvez você esteja tendo, de uma maneira assintomática ou com sintomas muito leves, enfim. Nós não sabemos, são N sintomas dessa doença, tá? Inclusive erupções cutâneas semelhantes a uma herpes, entendeu? Meu pai teve coronavírus, né? Ele foi negativado agora, fez o exame, não tem mais. Mas ele não teve febre, ele teve tosse, só. Minha mãe já teve mais sintomas, ela teve febre, ela teve dor de cabeça, ela teve tosse, ela teve coriza, ela teve uma montoeira de coisa. Aí quando ela começou a apresentar esses sintomas, né, eu falei, ó, vão no hospital de campanha, né, e aí estavam os dois, né, simples assim. Minha irmã que já teve, minha irmã mora em São Paulo, já teve corona, também se sarou em casa, né, graças a Deus. Ela veio para cuidar deles, porque ela já teve, ela tem a imunidade, né, cuidou deles em casa. Eles tomaram ivermectina, azitromicina e novalgina. E se curaram em casa, graças a Deus, graças à intervenção divina, né? Mesmo fazendo parte do grupo de risco, os dois, eles se curaram em casa e super bem, tá? Tiveram um corpo ruim, óbvio, ficaram com um corpo ruim, né? Minha mãe principalmente, dores no corpo, né? Meu pai não, só teve, sabe quando você fica muito gripado, que dá aquele corpão ruim? Ele foi só isso que ele teve, tá? E o incômodo de ter que ficar ali, né? Realmente, literalmente trancado dentro de casa pelo período da quarentena, certo? Então, pessoas, pode ser que esse número seja muito maior. O que nós temos que observar e que os governantes deveriam observar é a relação número de leitos disponíveis para o Covid-19. Você tem que separar, isso é separado pelo sistema de saúde, e número de pessoas internadas. Aí sim, né? Se esse número começar a ficar muito perto um do outro, é problema. Aí você tem que dar um jeito de, tipo assim, segurar o povo dentro de casa para retardar um negócio, né? Para que, se ocorrer algum colapso, seja o mais breve possível, né? Sendo que o ideal é que não ocorra, entendeu? Porque às vezes você pega uma cidade, olha lá, tem 540 infectados, oh meu Deus, o mundo está acabando, 6 internados, maravilha. Ah, tem X leitos tal, então está ocupando 20, 30% da capacidade, maravilha. Aí você olha lá, desses 540, 400 e tantos já foram curados. Então você tem um número de casos ativos ali menor ainda. Ah, mas está subindo tantos por dia. Esse mesmo número vai abaixar tantos por dia, né? Mas a população tem que se cuidar para que não esse pequeno percentual que vai precisar de auxílio médico não vá lá precisar tudo de uma vez, porque aí não tem no mundo leitos para todo mundo. Eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos e lá, meu, não cabe mais ninguém nos hospitais, tá? Tudo entupido. Estamos falando do país mais rico do mundo, tá? Lá tem pessoas se desesperando, porque ao contrário do que se prega aqui, do que se fala aqui, não existe ninguém pagando aluguel para ninguém lá. Não existe auxílio do governo lá, entendeu? E tá daquele jeito, cada um por si e Deus por todos, meu, de verdade. Não existe a proibição de abrir, abre quem quer. E whatever, e vamos que vamos. Então, o nosso país está enfrentando de maneira muito consciente essa situação. A nossa população, na sua grande maioria, tem sido muito consciente quanto ao enfrentar essa pandemia.
tá? E o nosso país tem sido extremamente eficiente no suporte à população. Medidas foram tomadas, né? O auxílio emergencial para quem precisa, e até quem não precisa tá pegando. O auxílio às empresas, né? Prorrogando prazos aí para pagamento de impostos, até 90 dias para pagar o imposto. Empréstimos a juros baixíssimos para as empresas, para que se mantenha empregos, tá? Essas coisas tudo tem uma contrapartida. A empresa faz isso desde que ela não demita ninguém. Possibilidade de negociação para reduzir um pouco o salário é aquele negócio, né? Ninguém larga a mão de ninguém. Quando é assim, o que quer dizer? Todo mundo sofre junto, mas todo mundo passa junto e sai do outro lado junto, meu. Não dá pra ser, né? Não dá pra ligar a máquina lá e sair fabricando dinheiro e jogando de avião. Não dá. Se fizer isso, o efeito lá na frente é milhões de vezes pior, né? Então, a gente tem que olhar para as coisas que estão acontecendo e entender, né, a gravidade da situação, mas também olhar com esperança, sabendo que vai passar, né? O vídeo até já deu uma desviada do assunto, né? Mas é pertinente nós falarmos sobre isso, né? Então vamos olhar positivamente, né? Analise os números com inteligência, pessoal, né? Você não precisa ser médico para você fazer isso. Qualquer criança da 6ª série já estudou, né? Quem não lembra daquele círculozinho que o professor fazia lá no quadro, né? Quando o indivíduo do círculo A ele está contaminado com alguma coisa e ele tem contato com o indivíduo do círculo B, é só uma questão de tempo para que todos os indivíduos do círculo B estejam contaminados. É assim que funciona, né? Aí existe um baixo índice. Entenda, baixo índice não é baixo número, né? 75 mil mortes é muita coisa, mas um baixo índice de mortalidade. Então, a gente tem que analisar não o número final, né? Porque se todos que foram infectados no Brasil precisassem de leitos, já tinha morrido muito mais gente. Mas olha, aí sim a coisa ia ficar zoada pra valer mesmo. Seria 1.800.000, não tem isso. Eu vou falar uma bobagem aqui. Se pegar todos os hotéis, se pegar todos os hospitais, todas as pousadas, todos os motéis, todos os hostels e pegar todas as camas, não dá 1.800.000, 2 milhões, vamos arredondar já, 1.800.000 e uns quebrados de camas no Brasil. Não teria. Teria muita, infinitas mortes. Mas, quando você olha, analisando o número total, você já vê que tem 1.200.000 recuperados. Então tem 500.000 casos ativos também, não tem 500.000 leitos. Mas são 500.000 casos que é uma questão de dias para que eles vão baixando também. É que vai, né? É um círculo, né? Vai saindo e vai entrando. A hora que começar a entrar menos do que está saindo, aí fez a bendita curva, né? Enquanto está entrando mais do que está saindo, está subindo a curva. Começou a entrar igual, estabilizou a bendita curva. Começou a entrar, começou a descer, começou a vencer. Entenderam? É mais ou menos assim. Não é mais ou menos assim, não. É assim que funciona a matemática do negócio. Então analise os números com inteligência, pessoal. Entendeu? Não estou falando para todo mundo sair por aí no oba-oba, não. É para se cuidar, sim. Quem precisa, vai com todos os cuidados, entendeu? Porque não adianta também você falar para um pai de família ficar dentro de casa e a geladeira dele vazia e a conta de luz vencendo e os filhos dele morrendo de fome. Vamos ser realistas e olhar as coisas com empatia. Se, eu vou sair à toa, vou lá no bar beber porque eu mereço relaxar, bebe dentro da tua casa. Vai ao essencial. Vamos todo mundo no supermercado, gente. Vamos lá passear, levar as crianças. Não leve, vá só um.
Esse é um ponto que precisa realmente ser respeitado. Ah, mas o cara precisa ir trabalhar, né? Porque a turminha do Fica em Casa esquece que tem um motoboy que vai entregar as coisas pra ele, tem uma pizzaria que vai entregar as coisas pra ele, tem um supermercado que fica aberto e vai entregar as coisas pra ele, e isso precisa de pessoas trabalhando, tá? Tem uma equipe que trabalha lá na sua provedora de internet, que precisa da manutenção nas redes. Esses precisam trabalhar. Tem o lixeiro que vai passar na porta da tua casa, ele também precisa trabalhar. Então não fica generalizando, né? Aqueles que vão por necessidade, não fala pra ele fique em casa. Fala pra ele, Deus te abençoe, Deus te guarde, né? Deus te livre dá, Deus te livre na. E aí assim vai, entendeu? Agora à toa não. À toa, não existe a necessidade, meu, fica aí, segura a onda, né? Pra que não zoe o negócio todo. Certo, pessoal? Agora analise os números com inteligência. Olhou o número de infectados, olha o número de recuperados, faz uma continha aí de menos, né? 10 menos 8 sobrou 2, então tem 2 casos na cidade, não tem 10. 540 menos 480, sobrou 60. Ah, mas morreu X, então sobrou menos ainda. Ninguém de nós deseja as mortes, tá? Mas é uma coisa que não está no nosso controle, certo? Viu, pessoal? Então faça a sua parte e nós vamos vencer essa pandemia em nome de Jesus. Tá joia? Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. Analise os números com inteligência. Fui!